Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora diariamente trago informações sobre o Tricolor Paulista. Te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Estou em casa, hoje eu não consegui gravar lá no estádio do Morumbi, bateria, enfim, uma série de coisas. Mas eu tô aqui agorinha, né? Cheguei em casa agora, tô aqui gravando para vocês, para publicar o vídeo. Estava lá no estádio, que é a minha credencial, deixar aqui no canto. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Que vitória do São Paulo, né? Que vitória majestosa, para ser sincero. São Paulo que fez um primeiro tempo bem equilibrado, acho que até o Corinthians, acho que o São Paulo teve mais a bola, foi até mais presente no campo ofensivo, mas o Corinthians foi quem levou mais perigo. E destacar a partida do Rafael. Se não fosse também o Rafael, a gente tem sempre o costume, né, de trazer sempre os destaques para os atacantes, quem decide, mas é fato que se não fosse o Rafael também, a vitória não aconteceria. Ele já tinha defendido uma bola numa falta do Memphis, depois numa linda jogada lá do Corinthians. A bola, eu confesso para vocês que eu vi o gol acontecendo, mas o Rafael de fato espalmou ali, salvou o que poderia ser o gol de abertura. E depois ali no segundo tempo ainda uma cabeçada em que ele defendeu, acho que o jogo estava 3-1 já, não me recordo. Mas destacar muito o Rafael. O Rafael foi crucial para essa vitória do São Paulo. E que bom, porque a gente tá na expectativa, né? Porque ele vem de um bom início de temporada desde a FC Series. A gente vem numa expectativa de ter o Rafael de 2023, ao que tudo indica, isso realmente está acontecendo. O Rafael jogou muita bola. Agora falando mais um pouquinho sobre o confronto, como eu trouxe, o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, o São Paulo até teve algumas dificuldades defensivas, o Corinthians foi um pouco mais letal, mas na segunda etapa o São Paulo dominou completamente. A gente pôde ver ali um indício do que pode ser esse quarteto. Ainda tem um pouco a melhorar, principalmente da parte de Luciano e Caleri, não que tenham feito uma partida muito ruim, mas acho que eles têm margem de evolução maior do que Oscar e Lucas, por exemplo. O Oscar, claro, também tem essa margem de ter um ritmo de jogo, de conhecer os companheiros. O Oscar desfilou bom futebol, maestria, dinamismo, aquele meia que realmente estava faltando. O Lucas é sacanagem, o Lucas é inacreditável aquele terceiro gol que ele fez, a forma que ele subiu no segundo gol. É impressionante, de fato, o Lucas. E hoje o São Paulo ele tem dois jogadores para chamarem a responsabilidade. Se na temporada passada o São Paulo tinha apenas o Lucas para decidir, hoje tem o Oscar para dividir também essa responsabilidade. Então o São Paulo tem dois jogadores que são muito acima da média do futebol brasileiro, e que bom, porque o São Paulo pode ter bons frutos vindo desses dois. Luciano e Caleri foram importantes. Acho que o Caleri principalmente fez um primeiro tempo ruim, mas no segundo ajudou, brigou como sempre, inclusive foi dele o pivô para o Lucas fazer o gol. O Luciano também, se eu não me engano, foi o passe do Luciano para o gol do Oscar. Então o quarteto, de certa forma, todo mundo participou. Então é importante, eu sempre falei que o Luciano e o Caleri ainda tem margem para evolução, mas isso é natural, estamos no início da temporada, né? Então esse quarteto tem tudo para se encaixar cada vez mais e dar cada vez mais bons frutos ao tricolor paulista. Boas partidas também de Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson também. A dupla de zaga também fez uma partida segura, não foi de tanto destaque na minha visão, mas foi uma partida segura. Mas além, né, dos personagens principais, Rafael, o quarteto, a se destacar também Pablo Maia e Alisson, os dois retomando aí a melhor condição física, dando sustentação suficiente para que os quatro da frente possam desempenhar esse bom futebol, entre aspas, se sacrificando e fazendo um jogo sujo ali para realmente ter essa oportunidade. O Enzo Dias também foi bem, o Alisson inclusive, o Dorival Júnior foi até o estádio do Morumbi para acompanhar o Alisson, também foi para ver o Yuri Alberto, mas também foi muito para ver o Alisson. É bem possível
que é bem provável que podemos ver Alisson convocado para a seleção brasileira em março, na próxima data FIFA. Ele está no radar do técnico Dorival Júnior. Acho que a gente já passou um pouquinho pelo jogo, né? Acho que não tem muito mais o que se destacar, mas de fato foi uma vitória impressionante. Agora passando um pouquinho sobre as notícias, Gabriel Veron não será contratado, né? O São Paulo tinha uma expectativa bem grande ali, tinha meio que uma sinalização até do staff do jogador que de fato existia uma preferência para ele se tornar reforço do São Paulo, mas as coisas acabaram modificando. O Santos até colocou o dinheiro no negócio e está bem perto de anunciar o reforço, a contratação do Gabriel Veron. Ele vai para lá por empréstimo de uma temporada, com opção de compra fixada, então não deve se tornar reforço do São Paulo. São Paulo que deve, né, parar a sua busca no mercado por atacantes. A tendência de fato é subir alguns jogadores das categorias de base para que eles tenham essa oportunidade de jogar pelo menos já em 2025. Cedric Soares tem tudo para ser o novo reforço do São Paulo. As bases estão bem estabelecidas, o contrato está na mesa, por mais que exista cautela, posso trazer aqui para vocês que dificilmente está 99% fechado. Tem aquele 1% que é vagabundo, que pode ainda ter uma reviravolta neste caso, mas acho que é uma reviravolta que beira ali o impossível. Creio mesmo que o Cedric Soares nas próximas semanas já deve ser anunciado, vai fechar esse contrato e vai ter oportunidade de 3 meses mostrar que de fato pode renovar esse contrato por mais 6 meses e ficar pelo menos até o fim do ano no São Paulo. Então, assina por 3 meses contrato de produtividade. Nesse contrato vai ter uma cláusula que o São Paulo poderá acionar para ele renovar por mais 6 meses, fica até o final do ano e ali ao fim do ano as partes vão conversar para quem sabe, né, se tudo der certo, se ele for bem com a camisa do São Paulo neste período, para ele ficar por mais tempo. Português de 33 anos deve ser reforço realmente do São Paulo para essa temporada. Então, São Paulo está se movimentando no mercado da bola e até acredito eu muito de que o Cedric Soares deve ser o último reforço. Por quê? Existe pós-título de Copinha uma sensação, um sentimento de que de fato esses garotos podem dar conta do recado no profissional. Então, por exemplo, o Zubeldia queria muito contar com um novo centroavante, um terceiro centroavante, ele já falou isso até publicamente. Porém, agora ele já foi, entre aspas, convencido, não só pela diretoria, mas também pelas atuações do craque das categorias de base, de que o Rian merece essa oportunidade. Aí ele queria também um jogador para jogar no meio campo, jogador que pudesse ali fazer um meio aberto e também jogar por dentro. Ele tem 2 que podem fazer bem essa função, que são Alves e Lucas Ferreira. Os 2 também devem ganhar oportunidades. Então, você já tem 2 jogadores que podem fazer essas funções que ele pediu. Além, né, claro, dos jogadores que já estão lá, como Henrique Carmo, William Gomes. Então, a tendência, de fato, é que com a chegada do Cedric Soares, o São Paulo acabe dando uma tranquilizada no mercado, quem sabe segurar um pouco até para avisar somente o mercado lá do meio do ano, que aí sim o São Paulo vai poder ver outras carências e quem sabe fazer a mais contratações pontuais para o meio do ano. A tendência mesmo é que Cedric Soares seja o último reforço e aí depois sim o São Paulo na próxima janela pode ver as situações que podem acabar acontecendo. Hugo e Negrucci também vão acabar subindo, então também vão tirar essa possibilidade de lacuna sobre o meio-campista. Sobre Thiago Mendes, o São Paulo está em stand-by. O São Paulo até pretendia assinar um pré-contrato com o atleta, mas essa ideia deve ficar somente para o meio do ano. Então, no meio do ano, o São Paulo, com um jogador livre no mercado, pode fazer alguma movimentação nesse sentido. Por enquanto, a diretoria tem focado realmente na questão do lateral direito, tem focado nessa questão de fazer valer esses jogadores da Copinha. O Thiago Mendes vai ser um cenário onde o São Paulo vai deixar mais para o meio do ano, até por conta da subida de Hugo e Negrucci. São Paulo que até por conta das questões financeiras, né, entende que para encaixar o Thiago precisaria de um fôlego, precisaria de alguma saída de jogadores, que não é o que deve acontecer, pelo menos neste momento. Então o Thiago deve ficar somente por meio do ano. O São Paulo não deve, em um primeiro momento, assinar esse pré-contrato com o volante.
Beleza? Acho que a gente já passou por tudo, falamos do jogo, falamos aí de mercado da bola, né? Então, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui no vídeo até o final. Boa semana para todo mundo, depois desse final de semana incrível, né? Depois desse final de semana onde só teve coisas boas, o São Paulo agora enfrenta a Portuguesa na próxima quarta-feira no estádio do Pacaembu. E claro, mais uma vez estaremos lá para trazer todas as emoções. Agora eu vou descansar, estou cansado, estou com sono, estou com fome. Enfim, bom dia para todo mundo, que seja aí uma segunda-feira e uma semana bem próspera. Um abraço, tchau!